Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, temos esta belíssima oportunidade diária de nos colocar diante do Senhor e escutar a sua palavra. Porque nos ama, Deus nos fala. É essa sua comunicação que ilumina o caminho que devemos percorrer. Da nossa parte, exige consentimento, ouvidos abertos e atentos para acolher esta mensagem. Por isso, querido irmão, querida irmã, eu te convido para que juntos, como irmãos na fé, ao redor da Palavra de Deus, escutemos com bastante atenção a mensagem do Evangelho dirigido para nós no dia de hoje. E busquemos também fazer um esforço com que esta mensagem do Evangelho escutada em nossos ouvidos se torne uma verdade do nosso coração, de modo que procuremos colocá-la em prática. Vamos escutar com bastante atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Contou-lhes ainda uma parábola, para mostrar a necessidade de orar sempre, sem jamais esmorecer. Havia numa cidade um juiz que não temia a Deus e não tinha consideração para com os homens. Nessa mesma cidade, existia uma viúva que vinha a ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, ele se recusou. Depois pensou consigo mesmo: embora eu não tema a Deus, nem respeite os homens, contudo, já que essa viúva está me dando fastio, vou fazer-lhe justiça, para que não venha por fim esbofetear-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz iníquo. E Deus não faria justiça a seus eleitos, que clamam a Ele dia e noite, mesmo que os faça esperar? Digo-vos que lhes fará justiça muito em breve. Mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará a fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, hoje acolhemos esta página do Evangelho de São Lucas, uma página muito bonita, que tem um ensinamento profundo a nos dar. Antes de qualquer coisa, o tema de fundo deste Evangelho que nós terminamos de ouvir é a força e a eficácia da oração. Um Deus que tem sempre ouvidos atentos para escutar o nosso clamor. É preciso que intensifiquemos a nossa vida de oração. Vamos fazer a nossa reflexão sobre o trecho do Evangelho que terminamos de escutar, pedindo que de fato ele ilumine o nosso modo de viver, a nossa fé. O Evangelho começa dizendo assim: contou-lhes ainda uma parábola. É importante a gente sempre recordar que Jesus, no seu ensinamento, sempre faz esta opção por ensinar através de parábolas. Sabemos que parábola é uma forma simples, uma linguagem simples, utilizada por Jesus, utilizando das imagens do dia a dia das pessoas para transmitir um conteúdo mais profundo. Partindo das imagens do cotidiano, Jesus fala das coisas de Deus. Nós também deveríamos aprender, sobretudo, aqueles que têm a missão de ensinar na igreja, a utilizar a simplicidade da linguagem para transmitir conteúdos profundos da fé. Então é isso que o Evangelho nos transmite. Jesus faz sempre a opção por ensinar por meio de parábolas, que é um tipo de comparação, uma linguagem simples que todos compreendam, mas para falar do conteúdo profundo da fé. E qual é o intuito de Jesus com esta parábola? Diz o Evangelho: para mostrar a necessidade de orar sempre, sem jamais esmorecer. Orar sempre. Portanto, como já foi dito, este trecho do Evangelho deseja mostrar justamente a importância da oração. É preciso rezar sempre. Oração, meu irmão, minha irmã, não é simplesmente fruto do nosso desejo. Por isso a gente não reza somente quando a gente tem vontade, quando a gente sente prazer.
Não, a oração é mais do que isso. A oração é uma necessidade, porque ela é alimento para o nosso espírito e para a nossa alma. Por isso devemos rezar sempre, com vontade ou sem vontade, porque se não nos alimentamos, continuamos a desfalecer. Por isso, é preciso insistir e impor sobre nós regras, criar um ritmo de exercício diário para que cresçamos na vida de oração. Preciso que nos perguntemos, nós rezamos? Eu rezo? Você reza? Você tem um ritmo de oração estabelecido? É o que Jesus está dizendo aqui no Evangelho. Esta parábola é com esse objetivo de mostrar a necessidade de rezar sempre. E diz o Evangelho, sem jamais esmorecer. Às vezes não é fácil, às vezes temos a dispersão, tantas outras coisas no momento da oração que procura nos dispersar. Mas não podemos esmorecer, é preciso criar este ritmo de exercício, todos os dias, rezar sempre, com vontade ou sem vontade, não esmorecer, é o que diz o Evangelho. Em seguida, diz assim, Jesus começa a contar a parábola. Havia, numa cidade, um juiz que não temia a Deus e não levava em consideração os homens. Portanto, um juiz iníquo, não tem temor a Deus e muito menos respeita o ser humano. Aliás, são duas dimensões importantes na nossa vida. Não basta somente o temor a Deus sem ter o respeito e a consideração ao ser humano. E também não basta o respeito e a consideração ao ser humano sem o temor a Deus. Este juiz não temia a Deus e nem respeitava o ser humano. A ele recorria uma viúva para que este juiz pudesse fazer justiça contra o seu inimigo. No entanto, este juiz, por causa da sua iniquidade, pelo fato de não temer a Deus e nem respeitar os homens, nunca fazia justiça a esta viúva. Importante lembrar que a viúva, na Bíblia, ela é símbolo de todos aqueles que não têm ninguém por eles. Por isso, esta viúva do Evangelho representa tantas pessoas no hoje da história que às vezes também procuram justiça, mas como não contam aos olhos dos homens deste mundo, às vezes não alcançam a justiça esperada. Mas o que faz esta viúva? Esta viúva não desiste nem esmorece de buscar por justiça. Todos os dias clama na porta desse juiz iníquo por justiça. Até que este juiz chega à seguinte conclusão: mesmo não temendo a Deus e mesmo não respeitando os homens, vou fazer justiça com esta viúva para que não me incomode mais. E Jesus diz: ouçam o que diz este juiz iníquo. Portanto, por causa da insistência desta viúva, ela foi atendida pelo juiz iníquo. Com isso, Jesus está ensinando que, da mesma forma, se nós insistimos, Deus escuta a nossa oração. Nem sempre é quando nós queremos, no momento que nós queremos. Deus atende, o resultado é certo. Não sabemos exatamente quando que Ele nos atende. É isso que diz o Evangelho. O Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz iníquo. E Deus não faria justiça a seus eleitos, que clamam a Ele dia e noite, mesmo que os faça esperar? Portanto, mesmo esperando, mas o resultado é certo. Deus faz justiça para aqueles que clamam com confiança. E aí o Evangelho diz assim: digo-vos que lhes fará justiça muito em breve, mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará a fé sobre a terra? Portanto, Deus atende a nossa súplica e Jesus conclui o trecho do Evangelho com esta pergunta: haverá fé sobre a terra quando vier o Filho do Homem? Por isso, façamos esta visita sincera e honesta ao nosso coração. Como estamos alimentando a nossa fé? Lembrando que fé não é somente dizer que Deus existe. Fé é a gente demonstrar o que modifica na minha vida o Deus que eu creio. Isso é fé, é uma adesão pessoal a Deus que modifica o meu modo de ser e o meu modo de viver. À luz do Evangelho que terminamos de ouvir e refletir, peçamos a graça de rezar sempre com perseverança e, sobretudo, que cresçamos na fé
e saibamos dar testemunho do Deus que nós cremos. Como é bom, querido irmão, querida irmã, o nosso coração ser aquecido pela palavra de Deus. E hoje, de modo especial, a palavra nos fala da necessidade de rezar sempre, sem esmorecer. Renovemos o nosso compromisso de rezar, criar comunhão com Deus, criar a nossa intimidade com o Senhor sempre, impor sobre nós um ritmo frequente de oração, sem esmorecer, é exercício. Por isso, que a luz do Espírito Santo venha sobre nós e nos ajude sempre a criar esta intimidade com o Pai Eterno. Dirijamo-nos a Ele e, cheios de confiança, façamos a nossa oração. Divino Pai Eterno, te pedimos no dia de hoje a graça de saber rezar bem, criar comunhão e intimidade contigo, ó Pai Eterno. Sabemos que a oração é o diálogo de amor, onde podemos dirigir a Ti, ó Pai, a nossa prece e o nosso clamor. Mas também a oração exige de nós abertura de ouvidos e coração para acolher a Tua voz, ó Pai Eterno. Ajuda-nos a crescer na capacidade de rezar sempre. Te pedimos também, Pai Eterno, que sejamos renovados na fé para que, quando voltar o Teu Filho Jesus, nos encontre perseverantes na fé. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.